Por favor, abre na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A partir do versículo 6, estaremos fazendo menção da palavra do Senhor nesta noite. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, estaremos lendo a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Quem está com o coração aberto aí, crendo? Você tem certeza que o Deus que você serve tem ouvido o seu clamor? Ah, pastora, parece que sim, parece que não. Então comece a falar com ele aí, tá? Se for preciso gritar, grite. Viu? O cego de Jericó, ele clamou em alta voz. Fica a dica aí, viu? Por isso que o povo de Deus é escandaloso. Eita Deus. Aí fala assim, não precisa, porque Deus não é surdo. Eu que não sou boba. Eu sei que ele não é surdo. Mas se o povo lá fora está gritando para os outros deuses, está propagando as coisas do mundo, está fazendo show, está parando aí as coisas, eu não vou gritar a um Deus que mudou a minha história? Eu não vou clamar a um Deus que mudou e tem mudado a minha história? Eu vou clamar a Ele sim em alta voz. Eu vou gritar, socorre-me, Senhor. Aleluia. Todos acharam? Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 6, onde estaremos meditando na palavra do Senhor nesta noite. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando de forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Vamos orar? Pai querido, amado, Mestre Santo, verdadeiro, diante da Tua presença, nós estamos aqui, Senhor. Lemos a Tua palavra, mas é o Teu Espírito Santo quem vai conduzir-nos a estar falando da Tua palavra poderosa. Que cada coração aqui, meu Deus, esteja contrito, rendido, a receber da parte do Senhor o que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. Que toda barreira seja lançada por terra, toda inquietação e indiferença repreendida agora em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio, para gloriar do Teu santo nome. Oh, glória a Deus, em nome de Jesus, podeis assentar. Amém? Glória a Jesus. Amada igreja, nós estamos na abertura desta campanha, e a leitura a qual nós fizemos, com o tema base, a qual, orando a Deus, o Senhor nos entregara este versículo por referência, que é Isaías, livro do profeta Isaías 59, primeiro. Quando Isaías está trazendo uma palavra de esclarecimento, se nós formos no decorrer do capítulo, o povo de Israel, que infelizmente tinha caído novamente nos seus pecados, adorando outros deuses, que já estavam sendo corrompidos. E aquele povo estava dizendo que Deus não estava mais com eles. E Isaías traz no início deste capítulo uma palavra de esclarecimento, de orientação, dizendo a eles a qual o Deus que Isaías pregara, anunciara, dizendo, olha, Deus não está com a sua mão encolhida, para que não possa te alcançar e resolver o seu problema, e trazer a você a solução da sua causa, e trazer o livramento, porque a mão do Senhor, ela está estendida ao teu alcance, para poder agir por ti. E nem os seus ouvidos estão tapados. Algumas versões nos falam que estão surdos os seus ouvidos, para que não possa ouvir o clamor daquele que busca ao Deus vivo, com sinceridade e com pureza de coração. Aí Isaías traz também uma palavra de esclarecimento, dizendo, mas o pecado a qual vocês têm deixado se envolver, tem deixado uma barreira muito grande, impedido para que este Deus que ouve, para que este Deus que alcance, chegue até vocês e entregue o milagre, e entregue a vitória.
E esta campanha, o Senhor dando a nós a direção, para se revelar a nós, a qual nós já sabemos e conhecemos, o Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Esta leitura a qual nós fizemos aqui em Filipenses, quando o apóstolo Paulo está trazendo esta carta em esclarecimento, trazendo a grandeza, a santidade, o poderio deste Deus, que se esvaziou a si mesmo, colocando em forma de servo, humilhando a si próprio, para que pudesse ver a grandeza de Deus sobre a sua vida, sendo revelada àquele povo. Só que no decorrer dos anos, dos dias, dos meses, eu vou identificando com a igreja que vai tendo a dificuldade de saber quem é este Deus. Um Deus que parece que está tão longe, tão distante. Um Deus que parece que não está ouvindo o teu clamor. Um Deus que parece que quando você adentra a casa do Senhor, está sentado este banco, e não é o mesmo Deus a qual quem está dirigindo, quem está aqui na tribuna, quem está ministrando a palavra, que está ecoando aos seus ouvidos, um Deus que faz o milagre, um Deus que provê todas as coisas, e parece que você está no banco, inércio à situação, e parece que esse Deus está tão distante de você. Mas nesta noite nós estamos nesta campanha, o Deus que ouve o meu clamor. Parece que você não conhece mais este Deus, a qual quando você levantou a sua mão, se entregando a Ele, e Ele abraçando a você, escrevendo o seu nome no livro da vida, mudando a sua história, mudando a sua trajetória, tirando você do cativeiro e te fazendo ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aí vai passando o tempo e você perdeu esta identidade, mas nesta noite a palavra do Senhor está sendo anunciada aos nossos corações. A palavra do Senhor está sendo anunciada aos nossos ouvidos. E nós estamos atentos a ouvir de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que quebra todo o protocolo, um Deus que vai além da medicina, um Deus Jeová Todo-Poderoso, Supremo e Verdadeiro, que tem se revelado a você. O que me preocupa às vezes no decorrer de um culto é o Senhor falando, é a presença dEle sendo manifesta, e às vezes as pessoas estão indiferentes, estão achando que estão num lugar qualquer, mas eu quero dizer para você, nós estamos na presença do Santo dos Santos, do Deus Todo-Poderoso. Fica ligado, porque este Deus ouve o teu clamor, mas também ouve a tua murmuração, ouve a tua indignação, Ele ouve os teus questionamentos, mas nesta noite Ele quer ouvir apenas a tua adoração, o teu render na presença dEle, e dizer: eu sou totalmente dependente de Ti, eu vivo é para a glória do Teu santo nome, eu dependo totalmente da Tua presença. Ai, meu Deus, glória a Jesus. Quando nós lemos aqui que esta passagem de Filipenses, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Humanamente dizendo, nós analisarmos, não precisava, porque Ele é santo, todo-poderoso, e Ele se esvaziou de tudo que Ele tinha, de benefícios, pensando em mim e pensando em você. E às vezes nós nos armamos na presença do Senhor, na casa do Senhor, na comunidade cristã a qual nós convivemos, e olhamos para as pessoas e dizendo: estão me julgando, eu também vou julgar. Não me cumprimentou, também não vou cumprimentar, sendo que Jesus está dizendo para nós aqui, Ele se esvaziou de si mesmo, tornando a sua forma, mais ainda, já era humilde, mas ainda mais se humilhou,
Senhor está dizendo para nós, vamos seguir a Cristo. O Senhor nos chamou para sermos cristãos, quer dizer Cristo pequeno. Imagem e semelhança de Cristo, o Senhor nos constituiu. E às vezes nós queremos pompas, e queremos que o nosso nome tem que ser ressaltado, e queremos que tem que ser destacado o obreiro que fez isso, a diaconisa que fez aquilo, a missionária que fez aquilo outro. Ei, eu estou dizendo que nesta noite nós estamos adorando e cultuando a um Deus que ouve o clamor de um coração humilde e contrito. Vamos aprender com o Senhor Jesus. Ele se esvaziou de si mesmo, de si próprio, das suas vantagens de ser filho de Deus, do seu poder, da sua posição, para que eu e você herdássemos a salvação em Cristo Jesus. E aí a palavra do Senhor vem me confrontar, que quando fala assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal. E eu leio aquele versículo e Senhor, o Senhor já está dizendo, pedis, porque é para pedir e para receber. Já vem uma afirmação para nós, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Porque às vezes nós nos enchemos de tantas razões, e queremos nos ressaltar na presença do Senhor, dizendo, eu sou teu filho, eu preciso, me honra nessa terra. Sendo que o Senhor Jesus, para estarmos analisando dentro do contexto bíblico, foi desonrado. Para que pudéssemos ser honrados com a salvação. Foi julgado, foi humilhado, foi lançado em uma cruz para que pudéssemos ter uma identidade de filhos. E nós estamos correndo atrás de cargos e de posições. Mas o Deus que ouve o clamor, que os ouvidos dele estão atentos, mas é um clamor sincero. O Senhor está dizendo para nós, é necessário nos esvaziar de nós mesmos. É necessário esvaziar da nossa vanglória, do nosso eu, do nosso orgulho, das nossas prepotências, dos nossos julgamentos. E o Senhor está dizendo nesta noite, o Deus que está pronto a ouvir o teu clamor, Ele está dizendo que tem barreiras, que são colocadas, que têm sido empecilhos, para que possa ouvir o teu clamor, a tua oração, a tua petição. Esta não será uma campanha, mais uma das campanhas. Não é porque as senhoras estão à frente, jamais. Mas o Senhor quer lhe confrontar no decorrer desta campanha, dizendo a você, a culpa está em ti, porque Ele ouve o teu clamor, Ele ouve a tua oração. O Senhor está dizendo para você nesta noite, o culpado é você de não ter alcançado ainda a resposta, de alcançar o teu milagre, porque o Senhor está pronto para atender a sua oração, o teu clamor, a tua súplica. Ele quer ouvir a tua voz, o teu gemer, a tua oração sincera na presença dEle. Ele não quer que você dependa somente de orações intercessórias, mas Ele quer que você vá ao secreto de uma intimidade, de buscá-lo em oração e senti-lo, porque agora você está sabendo pedir da maneira certa e primeiramente está sentindo e recebendo da parte de Deus. E nesta noite eu quero trazer em rápidas palavras, uma palavra ao nosso coração, o poder que há no nome de Jesus. Porque quando clamamos o nome de Jesus, Ele está pronto para ouvir o seu clamor. Nós temos vários nomes que são colocados no decorrer da palavra do Senhor, sobre o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E eu quero ressaltar aqui sobre Jeová Jireh, o Senhor que provê. Vivemos hoje um tempo onde muitas pessoas têm por costume de estar mais pedindo do que adorando, do que agradecendo. Pedindo devido à sua necessidade,
pedindo devido à circunstância a qual está passando, pedindo em meio às crises que infelizmente têm nos alcançado neste mundo. Mas eu digo para você, alegre o teu coração, porque é prenúncio do que a palavra está nos dizendo. Jesus está às portas, e é tempo em cima de tempo, e é chegado o tempo de colocarmos ainda mais a nossa vida em ordem. Você não está errado em ter a sua vida profissional e correr atrás dos teus sonhos, desde que você primeiro coloque Jesus como autor da sua vida, que tem escrito a tua história para que conclua os teus sonhos, porque não vai adiantar nada você correr atrás dos teus sonhos terrenos e perder a promessa mais preciosa, que é a salvação em Cristo Jesus. No livro de Êxodo, capítulo 15, nos expressa a trajetória do povo de Israel, a qual o Senhor deu a eles a promessa de libertá-los da mão de Faraó. E nessa jornada que o Senhor estava conduzindo este povo, o povo da promessa, eles se depararam em um lugar a qual eles estavam com sede. Chegando ali, as águas eram amargas. Não eram águas potáveis para que pudesse estar tomando e matando a sua sede. A palavra do Senhor nos diz que foi feita uma oração clamando ao Deus Jirê, ao Deus que provê, ao Deus da provisão, ao Deus que muda a circunstância, ao Deus que transforma situações. E naquele momento, aquela oração, aquele clamor, em um ato figurado, foi lançado-lhe um galho de árvore, mediante a um clamor ao Deus da provisão. Aquelas águas foram purificadas para que aquele povo pudesse beber aquelas águas e matar a sua sede. Estamos anunciando a este Deus que ouve o clamor. Jeová Jirê, o Deus da provisão. Mas no decorrer deste capítulo, à frente, no capítulo 16, vai nos falar da trajetória ainda deste povo. Por mais que era um povo que não estava reconhecendo a provisão deste Deus, um Deus que ouviu o gemer daquele povo que estava sendo escravizado. E o Senhor tinha uma aliança com aquele povo. E levantou Moisés para estar trabalhando para libertá-los da escravidão. Mas lá na frente aquele povo estava padecendo e havia fome. E eles queriam alimentar, mas eles não tinham o alimento. E o Jeová Jirê entra em ação com a provisão, trazendo o maná para aquele povo alimentar, para aquele povo saciar a sua fome. Eu quero revelar a vocês nesta noite sobre este Deus, porque às vezes vocês vão se acostumando na liturgia dos cultos, no decorrer da semana, no decorrer dos meses, e estamos ao caminhar ao findar do ano. E você vai caindo dentro de um comodismo. E esse Jeová Jirê que provê, que cuida, que você clama, sabendo com o coração contrito e humilde, esvaziando de toda a sua vanglória, de todo o seu orgulho, de toda a sua prepotência, Ele está pronto para atender o seu clamor e prover dentro da sua necessidade. O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Não foi o povo de Israel que o Senhor tinha um amor especial por eles e houve a provisão por mais que houve a murmuração. Não, este Deus, Ele é presente em nosso meio, está pronto para ouvir o teu clamor. Ele está pronto para atender a sua oração. Ele está pronto para poder julgar esta causa que você precisa urgentemente, que o Senhor provê para você. Então nesta noite creia no Jeová Jirê, creia no Deus da providência, creia no Deus da provisão. O Senhor purificou aquelas águas, o Senhor trouxe o maná, o Senhor conhece a sua necessidade, Ele vai prover para ti. Clame a Ele, que Ele está pronto para ouvir o teu clamor e suprir a tua necessidade. Aleluia. Olhamos também em uma passagem muito linda e maravilhosa, 1 Samuel capítulo 17.
Há aqui se revelar, muito conhecida a história de Davi contra Golias. E aqui nós vamos ver Jeová Sabaoth, o Senhor dos exércitos, se revelando naquela situação. Conhecemos essa história. Davi cheio de fé, pequeno em estatura, mas grande em fé. Golias, o filisteu, estava afrontando aquele povo. Os soldados estavam acomodados e dizendo: é grande o gigante, é grande o adversário. Não vamos conseguir. Pode levantar nós, todo mundo aqui, que a gente não dá conta. Eles estavam ali acomodados, buscando uma estratégia, pensando o que poderia acontecer. Mas aí há um pequeno homem em estatura, mas grande em fé, crendo, porque esse Jeová Sabaoth já estava sendo revelado na vida dele, na sua trajetória. O Senhor dos exércitos, o Deus que peleja na batalha. Ele já tinha sido revelado à vida de Davi. Ele já tinha clamado a este Deus e ele já tinha operado um grande livramento sobre a sua vida, vencendo o urso, vencendo o leão. E para ele aquele gigante de aproximadamente 3 metros não lhe intimidava, porque a fé dele não estava em uma armadura, a fé dele não estava naquele exército que poderia estar tendo ali um poupar na sua pessoa, mas a fé dele estava no Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos. Como prova disso, quando Davi vai de encontro a Golias, e Golias se sente irado porque foi afrontado por uma criança, um homem de posição, um homem de guerra, de batalha, muito bem visto, muito temido. E quando ele bate os olhos e vê um homenzinho de pequena estatura, dá para entender que foi menosprezado a pessoa de Golias. A Bíblia nos fala que ele olha e fala: mas mandaram uma criança para vir de encontro à minha pessoa. Mas Davi não estava temendo a afronta, que ia pegá-lo, que ia cortar a sua cabeça, que ia destruí-lo, que ia matá-lo. Não, Davi já tinha tido experiência do Senhor dos exércitos sendo revelado sobre a vida dele em campo de batalha. Nós temos que aprender a colocar a nossa fé em ação. Nós temos que aprender a clamar o Deus que ouve o meu clamor e a minha oração. Davi estava munido de fé num Deus maior que estava acima dele, o Senhor dos exércitos. Como prova disso, ele disse: você vem comigo contra mim, com a vara, com a funda, quem é você? Não, eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém, mas o Senhor dos exércitos que está na minha vida, Ele vai me fazer te vencer. Eu vou cortar a tua cabeça e vou levá-las para as bestas feras. É isso aí que o Senhor nos coloca em campo de batalhas. O Deus que ouve o teu clamor, Ele não vai te poupar de estar na batalha. Ele não vai te poupar do momento da angústia. Ele não vai te poupar do momento da aflição de alma, mas Ele vai se revelar a você, mediante o seu clamor. O Deus maior, o Senhor dos exércitos, estará operando com você dentro da batalha, dentro da tua guerra espiritual, dentro da tua luta, dentro da sua aflição, do seu conflito. Ele quer se revelar, o Senhor dos exércitos que peleja por ti, que está pronto para ouvir o seu clamor. Eu sei que a igreja é sabedora de uma circunstância que passamos com as nossas filhas, debaixo de uma permissão da parte do Senhor, de enfermidades, tanto uma como a outra, a pastora Ana Carolina e a missionária Sara Rúbia. Quase foi na mesma época. O Senhor permitiu a pastora Ana Carolina com a sequela do Covid, após ter tido Zay com 22 dias, 20 dias de resguardo, e aí ela teve o Covid e veio-se a sequela da paralisia no seu corpo. E dentro do diagnóstico, resumindo para vocês entenderem, dentro do diagnóstico que a medicina nos trouxe, porque foi aqui
em Anápolis, em Goiânia, em Brasília e em São Paulo, mas primeiramente clamando o Deus que pode ouvir o meu clamor. Mas fazendo a nossa parte para poder entender o que estava acontecendo. E dentro de um diagnóstico que foi colocado com essa médica de São Paulo, dizendo que o vírus tinha destruído as células que produziam energia para o corpo. E ela não tinha, dentro de um exame que foi feito, ela não tinha mais essas células. E interessante que quando ela estava aqui, foi feito esse exame, ele foi enviado para um laboratório na Espanha. Olha os mistérios de Deus. E teve que fazer por 2 vezes este exame. E tivemos que ter essa espera, mas clamando ao Deus que pode ouvir o meu clamor. E aquela médica, fechando um diagnóstico, diz: você não produz mais as células que tem no seu corpo de energia, não tem essas células mais, que são os mitocôndrios. Você é para estar vegetando em cima de uma cama. Vai chegar um ponto que você não vai conseguir mais alimentar. Você vai ter que alimentar por sonda, que você não vai ter mais força nem para engolir, nem a sua saliva. Daqui para frente, só vai piorar a situação. E eu lembro que eu estava juntamente nesta consulta com esta médica por vídeo, e eu disse a ela: eu creio no Deus que muda a sentença. E a minha filha, do jeito que está, ela olhando para ela e disse: olha, eu já não estou entendendo mediante o resultado que eu tenho. E olhando para você, já era para você estar bem magra, bem desnutrida. Já não era para você estar conseguindo nem alimentar direito pelo fator deste resultado. Eu disse para ela: tem resposta de oração. Tem um povo clamando a um Deus que ouve. Tem um povo clamando a um Deus que muda a sentença. Tem um povo clamando a um Deus vivo. E eu sei que Deus vai fazer a obra completa sobre a vida dela. E aí, dentro deste diagnóstico, começamos a orar, porque já entendimos a atual situação. Jesus produz agora essas células que foram destruídas por este vírus. Faz a existência daquilo que não tem mais mediante a medicina. Eu clamo porque o Senhor fizeste ela perfeita e sã. Eu clamo ao Deus, o Senhor dos exércitos: entra comigo nesta batalha, meu Deus. E eu creio na cura completa sobre a vida da tua serva. Teve momentos na madrugada, de joelhos dobrados, não tinha palavras, mas o Espírito gemia, clamava a um Deus todo vivo e verdadeiro. E eu tinha total consciência: essa batalha, ela não vai ser perdida. Essa batalha vai ser vencida, porque eu estou clamando. É o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses, é o Senhor que opera o impossível. E a minha oração sempre foi: confunde a medicina. Caraia sobrenanto chai. O Senhor pediu para que enviasse eles de volta para a Espanha, porque a cura dela estava lá em fazer a obra de Deus, ainda tendo paralisia. Ela não estava curada, estava melhorando. E eu tive que tomar uma decisão. E eu sabia que o Deus que ouviu o meu clamor, e ouvir um clamor primeiramente de uma serva, mas também ouvi um clamor de uma mãe. E eu falei: Senhor, eu não podia ter filhos. O Senhor abriu o meu ventre. O Senhor me deu 2 e eu dei ao Senhor, não são minhas. A pastora Ana Carolina não é minha, ela é tua. Então o Senhor vai cuidar dela. Porque o Senhor é quem dá a vida, o Senhor é quem tira. E o Senhor me pediu para que pudesse levá-los de volta, porque a cura dela está lá. Então estou aqui para te obedecer, Senhor. E não foi um ato de obediência que trouxe a cura dela. Deixamos ela lá, começou a fazer a obra, aí que ela foi ter paralisia mesmo. 12, 20 paralisias no dia. Pastor Marcelo se encontrou em situação sozinho, humanamente dizendo, com uma criança de 1 ano e 3 meses. Minha filha paralisada em cima de um sofá.
ele tendo que deixá-la paralisada, tendo que levar a criança para sair para fazer uma visita. E sabe que hora que ela poderia voltar da sua paralisia? E ele fazia uma videochamada dizendo: sogra, estou deixando a Carol em cima deste sofá. E eu tenho que socorrer a obra. E eu falei: vai, leva o Zaio. Vou estar aqui clamando ao Deus que ouve. Ele vai agir na vida dela. O Senhor vai mudar essa sentença. A saúde vai reinar sobre o físico dela. Foram dias difíceis. Foram momentos de situações bem difíceis. Só Deus e eu sei o que passei. Tivemos um atraso, uma deficiência no desenvolvimento do Zaio. Porque o Zaio só ficava no carrinho. O Zaio teve a dificuldade de andar porque ele não podia nem andar. Porque não tinha quem pudesse cuidar dele e correr atrás dele. Ele demorou a andar porque ele ficava no carrinho. E quando ele começou a andar com muita dificuldade, ele teve um atraso no seu desenvolvimento. Mas em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Um dia o Senhor pediu de mim. E eu estava orando e dizendo: Senhor, ouça o meu clamor. Pai, eu estou batendo nessa porta para que ela abra. Pai, por favor, atenda o meu clamor. Eu sei que o Senhor pode liberar a cura tanto para a pastora Ana Carolina como para a missionária Sara. Que muitos aqui presenciaram várias vezes a missionária Sara passando mal aqui dentro da igreja, desmaiando. Que foram vários diagnósticos também sobre a vida dela. Mas o Senhor dos Exércitos estava trabalhando em prol dessas causas. O Senhor estava formando esses dois vasos, porque eu tinha dado ao Senhor e são da obra. O Senhor estava forjando a elas a estrutura, dando a elas a fé, dando a elas, ensinando a perseverança e o amor a Deus acima de tudo. E um dia eu clamando a Deus, e o Senhor disse para mim: é necessário entrar na oração e no jejum, para que eu possa romper esta batalha, para que eu possa quebrar esta corrente que foi levantada. Mas eu estou atenta ao teu clamor, mas desce no jejum, porque eu vou operar um grande milagre sobre a vida delas. E eu fui a quem pode me ouvir. Entrei no jejum e na oração. E clamei ao Deus, Jeová Savote, o Senhor dos Exércitos. Falei: Senhor, eu estou dentro dessa batalha, mas não é para sair envergonhada. Essa batalha é para o teu nome ser glorificado, porque eu dei elas ao Senhor. E entrei num propósito de jejum sem tempo determinado. De domingo a domingo. O Senhor me pediu este propósito e também em oração. Não foram dias fáceis. Não foram momentos fáceis. Foram momentos difíceis. E quando entrei neste propósito, aí que passou mal. Aí que a Sara Rúbia teve internações. Aí que a pastora Ana Carolina passou mal com várias paralisias no decorrer do dia. Mas eu estava clamando a quem pode me ouvir. Hora nenhuma perdi a minha fé. Eu sabia que era um tempo. Eu sabia que Deus estava trabalhando. Eu sabia que era necessário, que Deus estava movendo, que havia clamores sendo elevados em prol desta causa, em prol da vida delas. E eu estava crendo no milagre, na obra completa. E eu dizia: não me retire a luta, mas me dá graça para passar por ela. Eu vou até o fim, porque o Senhor dos Exércitos está comigo. Me ajuda nos meus passos. Não deixa eu olhar para a direita nem para a esquerda, mas me dá graça, porque eu estou clamando a um Deus que ouve. Ai, aragachaias. Sabe o que acontece conosco no decorrer da jornada? Quando nós estamos com uma campanha como essa, hoje é o primeiro dia desta campanha. Aí tem a segunda, a quinta-feira, a terceira. Aí o capeta dos infernos levanta contra a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que você vai vencer.
Ele sabe que Deus está ouvindo o seu clamor. Aí ele lança o bochicho de Satanás, que é mentiroso. Ele lança dizendo: você não vai vencer não, Deus não está te ouvindo. Ele ouve todo mundo menos você. Ele vai responder ao seu vizinho, mas não vai responder para você. Você vai ser humilhada porque está sabendo desse propósito? Não, ele não vai te responder. O Senhor está dizendo para você nesta noite: entra na batalha para vencer. Entra na batalha para vencer. Você que pegou esse cartão para fazer a sua campanha, mas não entra com pouca fé não, entra com muita. Você está na frente, é de um Deus vivo. Você abriu esta campanha, é na presença de um Deus vivo que ouviu a sua petição. Não aceita mais a situação que você está vivendo. Clame ao Deus que pode. O Senhor dos exércitos, que quebra as barreiras, que lança por terra os gigantes, que podem falar contra ti. Eu estou dando ouvido para a promessa. Qual é a promessa? Vou te dar vida e vida com abundância. Serei contigo na aflição. São escolhidas tuas. Eu escolhi desde o ventre. Tenho vitória para elas. Tenho ministério. É isso que eu estou dando ouvido. Em meio às angústias. Em meio às aflições. Ah, capeta dos infernos, você é mentiroso. Eu não dou ouvido para você não com as suas mentiras. Eu estou ouvindo a um Deus que pode. Eu ouço a promessa. E eu ponho ela em ação sobre a minha vida e sobre a vida das filhas que o Senhor me entregou. Caragaias. O Senhor nesta noite está dizendo para você: bata na porta, mas bata com vontade, porque é para abrir com honra. É para abrir com honra. Ai, a gaia subrenanto chai. Quando a pastora Ana Carolina estava lá passando mal, com várias paralisias, tinha dia que ela não conseguia nem levantar. A Sara Rubia estava passando mal aqui, com diagnóstico de úlcera, gastrite, hemorragia interna, com o intestino rompido, foi para o hospital, vai ter que fazer cirurgia, vai ter que tirar um pedaço do intestino, vai ter que usar bolsa de colostomia, o diagnóstico dela, doença de Crohn, e veio aquele turbilhões de informação. E faz um exame, faz outro. E aí cada exame que foi sendo feito, mais coisa ia aparecendo. E eu, clamando a quem podia ouvir o meu clamor. Buscando ao Deus que podia. Cada internação da Sara Rúbia, eu sabia que Deus estava levando com um propósito. Eu não entrava dentro daquele hospital de cabeça baixa, dizendo: Jesus, mais um... Senhor, onde o Senhor quer que eu vá? Qual a enfermeira que vai entrar dentro desse quarto aqui que o Senhor quer que eu fale dela? Enfermeiras desviadas, o Senhor trouxe de volta para a casa dele, para a presença dele. Mulheres que estavam na igreja, enfermeiros na igreja, mas precisavam de uma palavra da parte de Deus, estava eu lá clamando. Teve um dia que o médico entrou de madrugada, estava com boca no pó lá, e ele levou um susto. Ele falou: o que a senhora está fazendo? Orando ao Deus vivo e clamando pela vida da minha filha e pelo Senhor também. O médico me olhou assustado. Eu não entrava dentro daquele hospital achando: Jesus, mais uma internação, por que o Senhor está permitindo isso? Eu sabia que era um tempo, um processo, um trabalhar de Deus. O Senhor estava trabalhando com ela, estava trabalhando comigo, estava trabalhando com o pastor, estava trabalhando com a casa toda. Se eu já tinha fé, imagina agora, meu povo. Eita Jesus! Se eu já tinha experimentado o cuidado de Deus na minha trajetória, na minha infância, na minha juventude. Quando eu casei, o Deus da provisão, suprindo a necessidade, mandando o leite, mandando a fralda, mandando o dinheiro. Imagina depois de um processo desse. Ei, araia maiaçuias. O Deus que ouve o meu clamor está aqui nesta noite dizendo para você: peça, mas peça com fé. Porque eu estou hoje aqui com o céu aberto para romper silêncios. Ei, araiaiabassuias. Eu estou aqui hoje para romper silêncio, assim diz o Senhor. Para quebrar correntes e barreiras. O Senhor está pronto aqui para quebrar toda a maldição que foi lançada contra a tua vida. Peça. Porque o Senhor vai romper essas barreiras aqui hoje em nome de Jesus Cristo. Dentro de um diagnóstico que foi dado sobre a vida da Sara Rúbia, dizendo que ela tinha doença de Crohn,
uma infecção, um problema no intestino, que ela tinha que tomar uma medicação controlada de alto custo. Tivemos que dar entrada até então, orando a Deus e pedindo, Senhor, é para fazer o quê? Em tudo eu sei que o Senhor tem um propósito, em tudo o Senhor tem uma diretriz, em tudo há um propósito, que quando uma alma se converte na presença do Senhor, já é o suficiente alegria. Imagina várias almas. E quando foi dado esse diagnóstico dessa medicação de alto custo, fui em lugares aqui em Anápolis que nunca tinha entrado. Vi situações que nunca pensei em uma pessoa estar passando. Pessoas com vários diagnósticos de doenças incuráveis. Pessoas oprimidas, deprimidas. E eu ali sabendo, Senhor, o Senhor me trouxe aqui, estou nessa fila de espera, mas um propósito da parte do Senhor, em levar a palavra, em dar um Jesus te ama para outra pessoa, em pessoas serem mal educadas, e eu sorrir para ela e dizer, Jesus te ama e tem vitória para você. Eu sabendo que cada lugar que o Senhor estava nos levando ali, havia um propósito da parte de Deus. Então orava a Deus e conforme foi conduzindo, fomos fazendo. A Sara Rúbia começou a tomar esta medicação e foi passando-se os dias, enquanto mais ela tomava, mais ela passava mal. E eu orando e dizendo, Senhor, me dá o discernimento, o que o Senhor está querendo aqui? Fala comigo, papai do céu, tem misericórdia. E aí tomava hoje, tomava amanhã, ela só foi perdendo peso. Ela só foi atrofiando, a sua alimentação era restrita, o seu intestino cada dia que passa mais inflamado ficava, e orando a Deus um dia pela manhã aqui, que eu gosto de vir mais cedo aqui para o círculo de oração, para ter o meu momento com Deus, e um dia orando aqui, nesta frente, de um lado para o outro, e dizendo, Senhor, o que está acontecendo? Eu quero que o Senhor revele a mim, me dá o entendimento dessa situação. E o Senhor estava dizendo ao meu coração da seguinte forma, chegou o tempo, para com a medicação, essa medicação não é para a glória do meu nome. Eu quero que você pegue essa medicação e vai lá devolver ela, porque eu tenho um propósito com você devolvendo essa medicação lá. Cheguei em casa, liguei para a Sara, disse, Sara, a partir de hoje você não toma mais esse remédio. Mamãe, mas eu falei, não, mais não. Jesus falou. Enquanto mais você tem tomado essa medicação, mais você está passando mal. E o Senhor disse que é para mim pegar esse remédio e devolver lá. E assim eu fiz. Lembro como se fosse hoje. É uma medicação de alto custo, porque infelizmente muitas pessoas poderiam pegar esse remédio e comercializá-lo. Mas eu cheguei lá. E eu lembro como se fosse hoje, aquele guarda todo armado. O que a senhora vai fazer aqui? Eu vim devolver a medicação. Aí ele, uai, como assim? Falei, não, minha filha não precisa dessa medicação, porque Jesus já entrou com a cura sobre a vida dela. E eu vim devolver essa medicação, porque às vezes pode ter alguém que precise, enquanto o Senhor não o alcance com o milagre da cura. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora eu nem sei como é que eu faço, qual senho a senhora pega, porque nunca teve um caso como esse de devolver medicação. Falei, então conversa com alguém que precisa sair e fala que tem uma mãe aqui para devolver uma medicação, porque o Senhor curou a filha dela e eu trouxe de volta a medicação, porque ela tomou muito poucos dos comprimidos. De repente veio uma senhora, estava com os óculos assim, tentando me enxergar, que estava assim, colocou. E ela disse, eu estava com a caixa na mão, ela disse, a senhora veio fazer o que mesmo? Falei, eu vim devolver essa medicação, porque o Senhor entrou com a cura sobre a vida da minha filha, e ela não precisa mais. E eu quero devolver a vocês, para que vocês possam passar para alguém que necessite. Ela me olhou e disse, isso nunca aconteceu aqui. Por mais que às vezes possa acontecer uma cura, igual você está falando, mas nunca vieram aqui devolver medicação. E eu sabia que naquele momento o Senhor estava me dando a oportunidade para falar do amor dele. Não só para aquela senhora, mas as pessoas que estavam ao meu redor, ouvindo este testemunho. Mas quando você está passando pelo momento da dor, da dificuldade, da angústia, você não entende o porquê, Senhor, até este ponto. Porque ver uma filha se esvaindo em dores, em fraqueza, perdendo peso. Mas o Senhor está dizendo, eu confiei para que possa o meu nome ser glorificado sobre a vida dela, sobre a sua vida, porque tem almas ali que precisam ouvir um testemunho de cura, um testemunho de milagre, um Senhor do Zezé que entra na batalha para vencer ela. Ele permite a batalha, Ele permite a luta, mas Ele vai conosco na batalha, na luta, para que possamos vencê-la e o nome do Senhor ser glorificado. A partir daquele dia,
O Senhor entrou com o milagre da cura sobre a vida da missionária Sara Rubio. O nome do Senhor foi glorificado naquele lugar. O Senhor começou a trabalhar sobre a sua saúde. Começamos a introduzir alimentação e era ato de fé, porque eu senti o capeta das trevas enfurecido. Ele não queria que essa batalha fosse ganha. E o Senhor estava permitindo a perseverança em nós. E quando a Sara Rubio alimentava, passava mal, orávamos, e era fração de segundos. Mateus aqui teve várias experiências também com isso. Ela melhorava, as cólicas se encerravam, o inchaço do seu abdômen na hora cessava. O Senhor foi acrescentando mais da fé para a Sara Rubio, para o Mateus, para a pastora Vilce, para o pastor Lindomar, para a pastora Ana Carolina, para o pastor Marcelo, para a igreja, para que onde fôssemos, falar deste Deus que atende o clamor daquele que busca com fé. Não aquele que adentra na presença de Deus e pedindo: Senhor, olha para mim, sou tua filha, estou pastoreando, cuidando do rebanho, porque o Senhor fez isso, porque o Senhor fez aquilo. Não! O Senhor quer que nos rendemos na sua presença e nos colocamos como filhos, como servos, totalmente dependentes. Se Ele der a vida, louvado seja Deus. Se Ele der a enfermidade, louvado seja o seu nome. Se Ele tirar a vida, em tudo seja glorificado o nome do Senhor. E eu estou aqui nesta noite para dar um testemunho de uma grande obra sendo operada. Não que sou merecedora, jamais. Mas para que o nome do Senhor Deus, que atende o clamor daquele que clama com perseverança, a obra completa, curadora, sobre a vida da pastora Ana Carolina, está curada completamente, está lá fazendo até academia, exercício físico. Outrora quem não podia dar 2 passos, que não tinha energia, o Senhor deu a ela vida, e vida com abundância. O Senhor restaurou a saúde da missionária Sara Rubio, uma obra completa, restauradora, que tem dia que ela vai comendo, eu falo: minha filha, menos, mãe, deixa eu comer, glória a Deus, porque outrora não tinha apetite. Outrora tudo que comia punha para fora, não parava nada no estômago, mas clamamos a um Deus que ouve, a um Deus que move, a um Deus que promove, a um Deus que muda a medicina. E nesta noite eu estou dizendo a você: o Senhor dos Exércitos se revela a nós nesta noite. Há uma batalha travada contra a noiva dele na face da terra. Mas o Senhor está dizendo: aquele que vem à minha presença, de maneira nenhuma lançarei fora. Aquele que se humilha na minha presença, Ele está pronto para ouvir o seu clamor, atender a tua petição, mover em prol da tua vida, mover em prol da tua causa. Ele está dizendo para você: bata nesta porta que se encontra fechada, bata nela, porque vai abrir, e essa porta será para a glória e honra do nome do Senhor. Creia, porque essa porta vai ser rompida, esta barreira vai ser quebrada, o Senhor vai te honrar, porque o Deus que ouve o teu clamor está aqui nesta noite dizendo: eu escolhi esta campanha para romper o meu silêncio para contigo, para romper o meu decreto que foi dado, e agora o Senhor está dizendo: clama a mim, porque eu vou soprar a provisão para a sua casa, para a sua vida, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Se coloque sobre os pés, amada igreja. O Senhor dos Exércitos é aquele que peleja por nós. É o Deus que se revela às nossas vidas em causas impossíveis. E quando é colocado impossível, aí que o Senhor é especialista para poder confundir a medicina. Eu lembro que uma das afrontas do médico dizendo, e eu disse: Senhor, eu vou marcar a consulta
e levar a Sarah Ruby e dizer: doutor, ela não está tomando mais essa medicação, ela não precisa mais, o Senhor já liberou a cura sobre a vida dela, está alimentando. E ele disse: não, para isso eu preciso fechar o diagnóstico dentro de um exame, vamos fazer um exame, a colonoscopia, e eu preciso ver como é que está o intestino para que eu feche o diagnóstico. Eu falei: tem problema não, bora fazer. Mas o capeta estava tão encapetado, ele não estava satisfeito da vitória que estava sendo liberada, ele não estava satisfeito da cura sendo ministrada. Quando foi fazer este exame, bem numa segunda-feira, todos que já fizeram sabem quão difícil é este preparo deste exame. E quando ela foi fazer este exame na segunda-feira, de repente, quando sai e chama lá para que eu entrasse, vem com o exame e disse que foi incompleto. Aí eu disse: por que incompleto? Não teve como concluir o exame, vai ter que fazer outro. Tomou anestesia geral para poder fazer este exame. Eu falei: tem que fazer outro. Não teve como. Eu falei: tem nada não, capeta, você está querendo me entristecer? Mas o Senhor dos Exércitos está conosco. Eu lembro que ela olhou e disse assim: mãe, vai ter que fazer esse exame de novo. Eu falei: tem nada não, vamos fazer. E aí foi na mesma semana, na segunda-feira ela fez esse exame, na sexta-feira ela teve que fazer de novo, teve que passar pelo preparo novamente, e eu no jejum e na oração. E eu lembro que até nesse dia, na sexta-feira, eu encontrei a diaconisa Ângela nesta clínica. Ela estava lá para fazer um exame também, e ela toda alegrinha me cumprimentou. Ela nem imaginava como estava a minha alma, mas eu estava crendo no milagre, que eu sabia que quando abrisse aquela porta, mandasse me chamar e ia dizer: não tem nada. E ela conversando comigo, eu estava em espírito, guerreando: Senhor, o exame está sendo feito agora, o intestino da Sarah Ruby não tem nada, o Senhor fizeste ela perfeita e sã, não vai dar nada nesse intestino. O médico vai me chamar porque eu quero ouvir da boca dele, paizinho. Eita glória, eu quero ouvir da boca dele, Jesus. Eu estava lá no jejum e na oração, clamando. E foi demorando o exame, foi esvaziando a clínica. E aquele povo olhando, eu andando para um lado para o outro. Teve até uma funcionária que falou assim: a senhora está bem? Eu falei: estou, minha filha, estou só marchando aqui, estou guerreando aqui. Ela me olhou, não entendeu direito. Eu falei: Deus é fiel. Quando estou ali, de repente o próprio médico abre a porta: mãe, vem aqui. Aleluia, sua filha não tem nada, o intestino dela está perfeito, nem no intestino grosso, nem no intestino fino. A sua filha é perfeita, mãe, vai viver a vida. O Senhor dos Exércitos, o Deus que ouve o meu e o teu clamor, Ele entra na batalha sua, Ele vai contigo na luta, Ele vai contigo no momento da angústia, mas é para aperfeiçoar a sua fé, é para te dar dons, é para te dar graça, é para te dar intimidade, é para te dar ousadia, é para te dar intrepidez do Espírito Santo. E nesta noite o Senhor está dizendo: eu estou pronto para poder ouvir o teu clamor. Pensa bem no que você vai pedir, porque há uma mansão poderosa ministrada nesta noite, uma dimensão vinda da parte do Senhor está sendo ministrada em mentes aqui, em almas aqui. O Espírito Santo está dando a você discernimento de que forma tu vai pedir, porque Ele está pronto para ouvir, Ele está pronto para pleitear nesta batalha. O Senhor dos Exércitos se levantou em prol de ti nesta noite. Ai, arás, ei, aragassuia, ei, amanagaiaia, ceia. Tem presença de Deus aqui hoje, tem presença do Jeová Jireh, tem presença do Deus poderoso, Senhor dos Exércitos. Olha aí, tem presença dele que aquece o teu ser.
aquece a tua alma, porque não está dentro da Bíblia somente a presença real, tem poder de Deus sendo revelado. Ele visita com cura, Ele visita com milagre, Ele visita com libertação, Ele quebra o jugo, Ele ouve o teu clamor. Shiragai, Shai de praia suia, rebagueira bassaia. Ele arranca essa dor, Ele queima essa dor, Ele arranca essa infecção. Ai, arraganaga séria andaraia. Tu pediste, Deus se revela a mim então. Fala comigo, atenda o meu clamor. Olha aí Ele arrancando essa infecção, este mal. Shirabantoreganaia suia. Tem presença do Jeová Jireh aqui, ó. Tem presença do Jeová Sabaoth. Tem presença do Senhor dos exércitos peleando por ti. Ele guerreia por ti nesta batalha. Ele está... Oh, você não está só não, viu? Aquela porta, aquele negócio vai ser concluído, tá? Ei, araganaga, aquela venda. É grande aquela venda. Ele vai mover por ti. Tira gaiás. Raia rabassuias.